Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com a transmissão da Rede dos Homens da Igreja Cristã da Conquista. Hoje estou aqui com o meu irmão Renê, líder de célula abençoado, um homem de Deus. Aprecio muito a sua dedicação, Renê, a sua entrega às coisas do Senhor, né? O seu atendimento ao chamado do Senhor para ajudar a edificar o tabernáculo. Amém? Dá um alô pro pessoal aí. Quero agradecer a cada um que continua nos acompanhando aí. Dá um like lá, nos acompanhe. Cada mensagem, uma palavra poderosa liberada por Deus para nossas vidas. Amém? Isso aí, bem lembrado. Curta os nossos vídeos da igreja. E não se esqueçam de fazer a inscrição no canal e ativar o sininho lá para que você receba as notificações quando tiver vídeo, né, da igreja no YouTube. Amém? Isso é muito importante. Importante também, mais uma vez, falar sobre os dízimos e ofertas, né, para mantermos a casa do Senhor aberta. Muito importante nesse momento, assim como sempre, né, a gente se manter fiel e continuar caminhando. Amém? Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma oração, né, Renê, para que o Senhor nos abençoe e nos direcione nessa mensagem. Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos, Senhor, por ter nos trazido aqui nessa noite em paz e em segurança para falar do teu amor, da tua misericórdia e da tua mensagem. Senhor, faça-se presente aqui no meio de nós para nos direcionar, nos guiar nessa mensagem, que não sejamos mais nós, mas seja o teu Espírito falando através de nossas vidas. Use-nos a nós poderosamente nesta noite e que essa palavra fique gravada nos corações daqueles que a receberem de bom grado. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre o tabernáculo. Falamos sobre o tabernáculo quando o Senhor pediu a Moisés que chamasse os filhos de Israel para edificar o tabernáculo. O tabernáculo foi edificado, mas assim, hoje nós vamos continuar, como eu prometi na semana passada, falando sobre o tabernáculo. E tabernáculo, a palavra tabernáculo, ela é muito semelhante à palavra santuário e templo. São palavras muito parecidas, sendo que o tabernáculo, como foi o que o Senhor pediu a Moisés que fosse levantado, o tabernáculo ele é uma edificação provisória, porque o povo de Israel, ainda em suas peregrinações, eles precisavam de alguma coisa que se montasse, desmontasse e eles pudessem levar com eles. E no momento em que eles estivessem se assentando em algum lugar, por algum motivo, nos intervalos de suas peregrinações, eles montavam o tabernáculo para ali guardar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Só que esse primeiro tabernáculo, que é o tabernáculo que fala lá no Antigo Testamento, era o tabernáculo físico, o tabernáculo edificado ou levantado por mãos de homens. Nós vimos na mensagem da semana passada que o Senhor fez exigências e colocou instruções específicas de tudo como deveria ser para levantar o tabernáculo. Desde os seus móveis e utensílios até as paredes, as tábuas e tudo mais. Isso exigia de cada um algum conhecimento, alguma habilidade específica para fazer aquelas coisas, porque era muito detalhado. Então a gente aprendeu aquilo que as coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer jeito, e que o Senhor, ele entrega uma missão, um propósito para os homens, mas ele não os deixa sozinhos, ele os capacita para fazer isso. Mas hoje a gente queria falar de um tabernáculo mais perfeito, um tabernáculo mais elevado, que é o tabernáculo
no Novo Testamento. Amém? Então eu queria ler uma palavra para vocês que está no no livro de Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, que diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Amém? Então, vamos ler mais um pouquinho lá na frente, no livro de Hebreus, capítulo 9, que fala coisas muito interessantes sobre o tabernáculo. No versículo 11 e 12 diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, a gente vê aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, que fala sobre a diferença do tabernáculo feito pelas mãos de homens e pelo tabernáculo edificado pelo sacrifício feito por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tabernáculo mais perfeito, mais elevado, sendo que o tabernáculo do Antigo Testamento, aquele que foi pedido a Moisés com aquelas instruções específicas, ele também não foi feito de qualquer jeito, né? E Deus capacitou os homens para que fosse feito do jeito que era para ser feito. Porém, aquele tabernáculo era uma coisa transitória. Tabernáculo já fala, como eu disse aqui na definição da palavra, o tabernáculo, ele é uma edificação temporária, onde o povo de Israel, em suas peregrinações, precisariam desmontá-lo para que eles pudessem levar para onde eles fossem. Então era uma coisa transitória, era uma coisa passageira. Então esse tabernáculo do Antigo Testamento, ele era uma figura do tabernáculo que viria a ser edificado no Novo Testamento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra no livro de Hebreus capítulo 9, ele também diz que porque Cristo não entrou em santuários feito por mãos de homens. Hebreus 9, 24, porque nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, porque naquele tabernáculo antigo era onde eram levados os sacrifícios, né? A gente sabe que no Antigo Testamento o povo precisava sacrificar para obter o perdão dos pecados, sacrificar animais. Então, era uma vez por ano que se fazia esses sacrifícios, onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia adentrar no Santo dos Santos, e mesmo assim ele teria que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque se ele entrasse no Santo dos Santos impuro, ele morreria lá. Então, todo ano precisaria ser feito isso. Então, se o sacrifício de Jesus Cristo não fosse suficiente, o sangue de Jesus Cristo não fosse suficiente para nos purificar, ele teria que ser, esse sacrifício de Jesus, ele teria que ser feito muitas vezes, desde a fundação do mundo, como a palavra diz em Hebreus 9, 26. Então, se o sangue de bodes e touros purificam quanto à carne, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência, porque o sangue de bodes, de cabras e de novilhos que era oferecido em sacrifício no Antigo Testamento, ele nos purificava quanto à carne, porém não era suficiente para purificar quanto à nossa consciência. Por isso, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Ele foi feito uma vez e é suficiente para nos purificar. Então, nós hoje
não somos mais o templo físico, aquele templo ou o santuário ou o tabernáculo edificado por mãos de homens. Não é fruto de obras mortas como essa, porque essas obras elas perecem. Todo aquele tabernáculo que foi edificado, ele era transitório e temporário. Quem hoje conhece ou sabe, tem conhecimento de que existe alguma daquelas peças ainda existentes, alguma daquelas colunas, alguma daquelas tábuas ou daqueles móveis ainda de pé hoje. Era transitório. A gente não sabe se aquilo ainda existe, provavelmente não, porque era transitório. O sacrifício único e eterno que se transformou no tabernáculo perfeito e suficiente para a remissão dos nossos pecados é Jesus Cristo. E isso, da mesma forma que foi construído o tabernáculo lá no Antigo Testamento, com orientações específicas, detalhadas, e que teria que ser feito do jeito que o Senhor pediu a Moisés, também hoje esse tabernáculo em nossos corações não pode ser edificado de qualquer jeito. Da mesma forma como Moisés não poderia fazer aquilo sozinho e ele capacitou homens para fazer, da mesma forma o Senhor faz hoje, porque Ele é eterno, a palavra dele não muda, a fidelidade dele é eterna, e Ele providenciou o sacrifício perfeito que é Jesus, que foi feito de uma vez por todas. E a construção desse tabernáculo, da nossa fé em Jesus, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem instruções específicas para isso. São os mandamentos de Jesus, são os ensinamentos dele que devem estar gravados em nossos corações, para que esse tabernáculo seja edificado em nossos corações. E tudo o que não pertence a Deus, tudo que não pertence a Ele, tudo o que não é segundo o coração de Deus, precisa ser limpado de nossos corações, para que a gente tenha esse tabernáculo edificado exatamente do jeito que Deus quer em nossos corações. Amém? Amém, irmão? Amém. Fazer alguma consideração aí pra gente? Então essa passagem aqui, ela, para aqueles que têm um conhecimento, fique bem claro que esse sacrifício que Jesus fez, ele nos dá acesso agora direto ao Pai. Uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa lavar nossas vestes no sangue de Cordeiro. Amém. Assim como no tabernáculo físico as coisas não poderiam ser feitas de qualquer forma, da mesma forma esse novo tabernáculo, que é um tabernáculo espiritual, ele não pode ser feito de qualquer forma. A gente tem que ter consciência de que quando for lavar a veste do Cordeiro, não podemos fazer de qualquer jeito, porque senão nós seremos culpados pelo sangue derramado de Cristo. Cristo, ele agora, como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então a gente só chega ao Pai através dele. Quando Ele se sacrificou como Cordeiro, Ele rasgou aquele véu, nos dando acesso direto ao Pai. E a gente só tem esse acesso quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso a gente tem que ser bem consciente quando nós tomamos essa posição, nós confessamos, cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor único Salvador. Não podemos fazer isso de qualquer Glória jeito, a Deus. para que a gente não seja culpado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra diz que nós somos templos de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E em 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então somos templos de Deus, edificados sobre os fundamentos de Jesus Cristo. Não há outra forma de fazer isso, de sermos templos de Deus, sem ser edificados segundo os fundamentos de Cristo. E essa é a vontade de Deus, é como Ele quer que seja edificado o seu templo em nós. Amém? Glória a Deus.
Então, irmãos, essa é a palavra que a gente queria trazer para os nossos corações hoje, para fechar essa questão do tabernáculo, o tabernáculo espiritual que é Jesus Cristo edificado em nós, para que nós sejamos o templo de Deus edificado segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Amém? Glória a Deus. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma palavra e mais uma participação de um convidado especial. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.